Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite a todos. São 6h05. O Viva Voz está no ar. Uma ótima semana para todo mundo. Para você também, Carol Moran. Oi, Vera. Boa noite para você. Bem-vinda. Gente, o grande tema aí da abertura da semana é a repercussão do ato realizado ontem na Avenida Paulista, que reuniu o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiadores políticos seus e também aliados ali que compareceram à convocação dele e lotaram a Avenida Paulista. A estimativa do monitor do debate político da USP é que cerca de 185 mil pessoas compareceram ao ato, que foi questionado pela organização bolsonarista, que queria inflar ainda mais a presença, mas isso não é importante, porque 185 mil pessoas já é bastante gente, então o ato, nesse aspecto, foi um sucesso. Mas a gente vai discutir aqui hoje os desdobramentos políticos e também os desdobramentos para a investigação que atinge o ex-presidente, aliados seus. E é para falar desse aspecto específico que a gente já chama aqui na ponta da linha a Isa Staciarini, que tem informações quentinhas direto lá de Brasília. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a quem nos acompanha. Pois é, Vera, a Polícia Federal vai investigar agora de onde veio o dinheiro do pastor Silas Malafaia, que financiou o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro ontem lá na Avenida Paulista. Inclusive, Malafaia entrou na mira dos investigadores por ter organizado o ato e também por ter radicalizado o tom contra as instituições democráticas, inclusive também contra o processo eleitoral. Uma fonte ligada à investigação confirmou à CBN hoje à tarde que o pastor pode ser agora incluído no escopo das investigações, inclusive no rol dos investigados. A avaliação dos investigadores é de que Bolsonaro acabou terceirizando os ataques ao pastor Silas Malafaia e, apesar do ex-presidente ter adotado uma postura mais moderada, os policiais confirmam que Bolsonaro acabou também admitindo a participação dele no esquema da elaboração de um golpe de Estado e que, se tivesse adotado o tom usado por Silas Malafaia, Bolsonaro estaria preso. Inclusive, ontem, policiais federais acompanharam o ato presencialmente lá na Avenida Paulista, com esquema de segurança montado. Vera. Agora, Isa, esse discurso do Bolsonaro vai ser incluído na investigação do golpe? Pois é, inclusive hoje à tarde policiais começaram a transcrever o discurso de Bolsonaro. O que os investigadores me disseram hoje à tarde é que, ao citar a existência da minuta do golpe, Bolsonaro acabou admitindo a intenção de colocar em prática o plano, o que por si só já configura contra o Estado, ou seja, ele pode até não ter concretizado o plano, mas tentou, e isso já é crime previsto em lei. Para a PF, isso já é uma ilegalidade. Lembrando que ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou a minuta do golpe e admitiu, inclusive, a existência dela. Expectativa de um novo... vamos ouvir a sonora que a Isa se referiu. Por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Portanto, Vera e Carol, esses policiais que hoje conversaram de forma extraoficial, sigilosa ali com a reportagem da Rádio CBN, acabou confirmando que Bolsonaro, ao adotar essa conduta, ele produz provas contra si mesmo.
Ô Isa, tem aí a expectativa de um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. Ele fez uma delação depois por algumas ocasiões, mas ainda há coisas a serem confirmadas no depoimento dele. Quando que ele deve acontecer e o que se espera obter aí dessa nova fala? Sim, pois é, Vera. O tenente-coronel Mauro Cid vai ser intimado a prestar esse novo depoimento daqui a uma semana, o que já vai coincidir com o início do mês de março. Os investigadores querem que ele complemente informações sobre a origem dos recursos que teriam sido usados para financiar a tentativa de golpe de Estado, inclusive aquela referência feita por um major do Exército, o Rafael, acerca daquela cifra de 100 milhões de reais para trazer apoiadores aqui para Brasília, para participarem dos atos do dia 8 de janeiro. E os investigadores também vão perguntar a Mauro Cid mais detalhes daquela reunião de julho de 2022, ocasião em que a APF afirma que foi debatida a trama golpista junto da cúpula das Forças Armadas. Caso o Cid não responda aos questionamentos ou não colabore com a investigação, ele pode perder os benefícios da delação premiada. A intenção da Polícia Federal é concluir as investigações tanto do esquema de golpe de Estado quanto das joias que foram doadas pelo governo da Arábia Saudita aqui ao Brasil e aquela adulteração no esquema do cartão de vacina do ex-presidente em julho. Depois de finalizada a investigação, a PF indicia os suspeitos e encaminha o caso à Procuradoria-Geral da República, que vai analisar se oferece ou não a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Vera, Carol. Muito obrigada, Isa. É o que a gente vem falando, né? Para efeitos da investigação, Bolsonaro poderia ter complicado bastante a sua situação ou, no máximo, ficar na mesma. Dificilmente ele conseguiria algum ganho pressionando o Supremo e a Polícia Federal a partir das ruas. Isso não era esperado e não aconteceu. Com a sua admissão de que viu uma minuta de golpe, mesmo minimizando pelo fato de não ter sido concretizado o golpe, eu também conversei com pessoas que corroboram isso que a Isa nos trouxe, de que ele acaba confirmando o que as investigações já apontavam. Além desse desdobramento no campo das investigações, também houve uma repercussão política do ato, tanto por parte da oposição como por parte do governo. Quem traz para a gente esses desdobramentos é a Milena Teixeira, também de Brasília. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, Vera, continua essa repercussão do ato aí em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E do lado do governo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele minimizou essa manifestação. Costa avaliou que o ato foi menor do que o planejado pelos organizadores, embora o movimento tenha tomado 7 quarteirões da Avenida Paulista. Além disso, o ministro também acredita que Bolsonaro aproveitou o espaço do ato para confessar os crimes cometidos e a tentativa de golpe. Foi muito aquém do que os próprios organizadores estavam divulgando que teria de presença. Não surpresa nenhuma, a surpresa se refere apenas ao conteúdo, né, da confissão dos crimes praticados. É o que todos ficaram, não só nós, eu acho que o Brasil inteiro ficou surpreso de você. Talvez seja a primeira vez na história que pessoas que cometeram atos criminosos chamam um evento em praça pública e na praça pública, frente à multidão, confessam o crime e vão além disso. Pedem perdão, pedem anistia pelos crimes cometidos. Agora, Vera, em geral, o governo tem tentado evitar comentários sobre a mobilização da extrema-direita. Ontem, por exemplo, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, ele disse que passou a tarde vendo partidas de futebol. Nessa manhã, Lula foi questionado 2 vezes por jornalistas e não respondeu nenhum dos questionamentos sobre esse assunto. Inclusive, uma jornalista que questionou o presidente Lula, ela chegou a ser vaiada por militantes de movimentos sociais que acompanhavam nessa manhã o lançamento do programa Imóvel da Gente, no Palácio do Planalto. A gente lembra que ontem milhares de pessoas participaram desse ato na Avenida Paulista para prestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o principal adversário político de Lula. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o ato reuniu aproximadamente 600 mil pessoas, mas um grupo de estudo da USP
estimou os participantes em 185 mil. Agora, Vera, do lado dos aliados de Bolsonaro, desde ontem a base do ex-presidente tem avaliado que o discurso foi bom e que Bolsonaro fez bem ao pedir a anistia dos condenados pelo 8 de janeiro. Agora, em relação à questão da minuta do golpe, os deputados que eu ouvi me disseram que Bolsonaro quis apenas se defender e uns até se negam a dizer que ele tenha falado sobre o assunto. Eles afirmam que Bolsonaro explicou o passo a passo de como é a tramitação para a declaração de estado de sítio e que o ex-presidente deu luz a uma explicação, né, da Constituição, deu uma explicação à luz da Constituição. A gente lembra que em discurso, durante essa manifestação, o ex-presidente pediu anistia para os condenados pelos ataques do 8 de janeiro, também fez referência à minuta do golpe, dizendo que não houve tentativa de golpe, uma vez que o documento não chegou a ser apresentado ao Conselho da República. Vera. Valeu, Milena. Obrigada pelas informações. Aliás, a gente vai falar logo mais com o professor Pablo Hortelado sobre esse estudo aí do número de participantes, uma pesquisa feita durante o ato. Ô Vera, tem alguma chance de colar no Congresso Nacional esse apelo aí do Bolsonaro por anistia? Carol, pelo que eu colhi entre deputados e senadores, por enquanto não. Não tem ambiente para iniciar uma discussão de projetos nesse sentido, e eles acham que isso acabaria paralisando ainda mais uma pauta que já está bastante comprometida e com muitos empecilhos pela frente. Do ponto de vista do Bolsonaro, ele claramente escondeu esse segundo objetivo, né? Ele queria mostrar força e pressionar o Supremo, e isso estava evidente desde que ele convocou esses atos. Mas essa ideia de jogar ali a anistia feita pelo parlamento, como ele fez, ficou ali na surdina até a hora do ato. E aí ele fala em anistia para os pobres coitados, que é como ele chama os que estão presos pelo 8 de janeiro. Mas claramente a ideia é estender isso para os políticos que eventualmente venham a ser condenados. E, no caso, eles, se as investigações prosseguirem e culminarem numa condenação sua ou eventualmente numa prisão. Então é esse o foco dele. Algum aliado seu deverá apresentar projetos de lei nesse sentido, acredito que até mais de um, mas o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco não estão com disposição de colocar isso para andar neste momento. Mas é aquela coisa, fica ali, fica se debatendo, pode até causar alguma marola e fica aquilo como uma coisa que em algum momento alguém pode resgatar, mas neste momento ninguém quer levar isso adiante. Bom, vamos mudar de assunto, Vera, falar um pouco sobre articulação política. O ministro Fernando Haddad testou positivo para a Covid, né? Vai passar a semana isolado em São Paulo, participando remotamente das reuniões do G20, numa semana em que os ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do Brasil se reúnem em São Paulo. A agenda no Congresso vai ficar em banho-maria também, Vera? De novo, Carol, mais uma semana em banho-maria. A gente imaginava que depois do carnaval ela fosse começar a deslanchar, mas ela deverá seguir nesse ritmo que ela está, porque a gente está esperando do Ministério da Fazenda a solução para aquela MP 1202 e o seu desmembramento em 4 projetos de lei. E isso, por enquanto, não se verificou. Esses projetos não foram enviados, a MP não foi recolhida, então segue tudo como dantes no quartel de Abrantes. O ministro Rui Costa falou na possibilidade de recomposição dos 5 bilhões que foram cortados naquele veto das emendas parlamentares. Isso é uma outra questão chave para destravar a pauta. Semana passada teve almoços, teve jantares para tratar do assunto, mas ainda também precisa de um caminho, precisa que alguém diga, olha, isso vai ser feito por decreto, isso vai ser feito por outro projeto. Com o ministro meio fora de combate, a coisa não deve deslanchar. Ele também, com isso, perdeu uma agenda na qual ele está muito interessado, o Haddad, que é essa agenda verde, a agenda da transformação verde do Brasil, que ele está pilotando junto com a Marina Silva. Hoje teve um anúncio importante, porque foi uma primeira reunião de uma série de eventos que acontecem essa semana, porque os ministros da Fazenda do G20 estão em São Paulo e ele vai participar remotamente. Quem traz para a gente as informações
dessa primeira etapa de hoje é a Yasmin Caetano. Boa noite, Yasmin. Oi, Vera. Boa noite a você também, aos ouvintes. O governo federal lançou esse programa para tentar impulsionar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis. O programa Ecoinvest Brasil tem 2 eixos. O primeiro são 4 linhas de crédito para financiar parcialmente projetos de investimentos de transformação ecológica que usem recursos estrangeiros. As operações vão usar $2 bilhões do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e $1 bilhão do Banco Mundial. Os recursos vão para o Fundo do Clima, que já conta com mais de R$10 bilhões. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, explicou que o dinheiro vai ser alocado de acordo com a demanda dos projetos que demonstrarem interesse. Ele vai ter um processo de análise com avaliadores externos e independentes para que a gente vá tornando a linha o mais eficiente possível. Mas, a princípio, nós estamos tentando viabilizar recursos dessa ordem. Essas operações de crédito ajudam isso. Só nessas 2 operações são $3 bilhões. E a gente pode complementar com recursos aí do Fundo do Clima, enfim. O segundo eixo é oferecer soluções de proteção cambial para diminuir os riscos de volatilidade do dólar. E assim como o seguro de um carro cobre o prejuízo em caso de acidente, essa proteção garante que, se o real desvalorizar em um determinado percentual, o investidor vai ser protegido. E para aumentar a oferta de produtos financeiros de proteção cambial, o BID fornece quase $3,5 bilhões. O banco assinou nesta segunda um acordo de intenções com o Banco Central, que vai intermediar as operações entre o BID e as instituições financeiras locais. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou a importância da iniciativa para incentivar investimentos privados, porque, segundo ela, os recursos públicos não são suficientes para a transformação ecológica. Quando nós pensamos os eixos para a transformação ecológica, um dos primeiros é a questão de finanças sustentáveis. O que nós estamos fazendo aqui é o cumprimento desse eixo, finanças sustentáveis, para promover a transição. Bom, esse programa vai ser instituído por meio de uma medida provisória que deve ser assinada nos próximos dias. E depois disso, o Conselho Monetário Nacional vai definir as normas e o Ministério da Fazenda vai regulamentar as linhas de crédito. Vera. Muito obrigada, Yasmin. Carol, isso aí tem uma importância no ordenamento interno ali do governo, por assim dizer. Marca uma aliança entre o ministro Fernando Haddad e a ministra Marina Silva para impulsionar essa agenda verde. O Haddad tem na cabeça dele, e eu já conversei com ele a esse respeito, e ele também tem tentado trazer outros ministros para essa ideia, que o grande diferencial do Brasil para obter recursos de organismos financeiros internacionais, de investidores privados externos, é a pauta verde, principalmente a questão da energia, mudança da matriz energética, investimento em energia limpa e trazer para o Brasil um mercado em que a gente seja financiado por fornecer ao mundo essa energia e por proteger a Amazônia, proteger o meio ambiente. Só que ele fala meio javanês dentro do governo quando ele tenta convencer e sensibilizar. Tem que combinar com os russos, né, Vera? Isso. Ele, por exemplo, eu já apurei que teve uma reunião em que foi vendida essa agenda e ele muito empolgado a esse respeito, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, terminou dizendo que ele não acredita muito em agenda verde. E aí, pano rápido, termina a reunião. Por quê? Porque o foco, a ênfase da Casa Civil, do Palácio e de um setor mais desenvolvimentista do governo, inclusive do Ministério de Minas e Energia, tem sido em petróleo, tem sido investimento em infraestrutura, em cimento, concreto, esse tipo de pauta que foi muito importante ali nos governos Lula 1 e 2 e Dilma, mas que diante da necessidade de mudança aí, em razão da crise climática, perdeu um pouco de espaço. Então, essa é uma disputa que vai se tornar central no governo e que, com anúncios como esse, a Marina e o Haddad esperam trazer o resto do governo para a ideia de que, olha, isso não é só uma pauta ali de ONG e tal, é algo que pode trazer dinheiro para o Brasil. Então, essa semana, esses encontros são bastante importantes por estarem em linha com isso que o ministro da Fazenda vem tentando convencer o resto do governo. A gente vai dar uma paradinha agora para um breve intervalo, depois o repórter CBN e voltamos com o Paulo Hortelado. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado.
noite, Pablo. Hoje você é o homem mais comentado do Brasil, porque desde ontem o monitor do debate político apresentou a estimativa de público da Avenida Paulista a partir de uma medição efetiva que vocês realizaram. O mundo caiu, porque, como tudo está polarizado no Brasil, até número ficou polarizado. Queria hoje te convidar a explicar como é feito esse monitoramento, como é feita essa medição e o que mais o monitor do debate político aferiu nessa manifestação do Bolsonaro. Pablo, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite, Vera. Então, Vera, a gente se meteu aí, né, numa confusão fazendo o nosso trabalho de pesquisa. A gente tem feito, já faz uns 2 anos mais ou menos, medição de público em manifestação. A gente fez porque o nosso grupo de pesquisa lá na USP, ele está estudando a opinião de manifestantes e a gente está medindo demografias, tem homem, mulher, as pessoas são mais velhas, identidade política, se são de esquerda ou de direita, e a gente não tinha dados da quantidade de pessoas que estavam lá, os dados não eram confiáveis, e a gente se sentiu impelido a produzir esse dado nós mesmos, de um jeito metodologicamente firme, né? Então a gente começou a fazer essa estimativa de público por meio de fotos com drones, né? Que é um jeito no qual a gente põe drones que vão tirando fotos aéreas verticais de meia quadra ou 1 quadra durante toda a extensão da manifestação. A gente toma cuidado para essas fotos não se sobreporem, para a gente não contar as pessoas 2 vezes, e usa um software de inteligência artificial que reconhece as cabeças e conta essas cabeças com uma margem aí de 12% para mais ou para menos. E foi mais ou menos assim que a gente chegou a esse número, que no nosso entender, né, de 185 mil pessoas, era um número muito bom para os bolsonaristas, né? A gente, média 2 anos, foi o maior público que a gente já identificou numa manifestação de rua em São Paulo desde que a gente começou a medir. Uhum. Mas os bolsonaristas acho que não gostaram muito. Começou a gritaria aí durante o dia. Me chamou a atenção porque a Secretaria de Segurança Pública veio com um dado e o próprio secretário totalmente descontextualizado, sem nenhuma fonte, e sem indicar de onde eles tinham tirado, porque eles mesmos dizem que a PM não faz esse monitoramento, o que mostra uma certa captura de um órgão de Estado para uma narrativa política, né, Pablo? Eu não sei te dizer o que andou lá acontecendo na Polícia Militar de São Paulo, né? E também não sei como eles fazem. Eles já fizeram em alguns momentos no passado. Não sei se eles faziam de uma maneira metodologicamente sólida ou se era uma estimativa meio grosseira, sabe? E você pega o número de quarteirões, multiplica aí por uma estimativa de quantas pessoas eles acham que mais ou menos comporta um quarteirão e fazem esse dado aproximado. De qualquer maneira, o número que foi citado lá de 750 mil pessoas, eu posso assegurar que ele não tem menor razoabilidade. É um número totalmente, não tem nada a ver com o que a gente fotografou e a gente conseguiu medir, porque a gente conta as cabeças, os dados são públicos, a gente olha lá, esse número pode não ser exatamente 185 mil, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas foi dessa ordem de grandeza e não muito mais. Agora, Pablo, além de medir aí o número de pessoas, vocês também entrevistaram alguns dos participantes, né? Fizeram ali uma amostra para saber o que pensavam aquelas pessoas. Uma das perguntas que foram feitas era sobre o possível candidato para concorrer nas próximas eleições presidenciais, já que o Bolsonaro está inelegível. E aí, o que vocês escolheram como resposta? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o favorito, né? Pois é, Carol. A gente tinha acompanhado, né, esses levantamentos que o PL tinha feito, ele sempre estava colocando Tarcísio e Michele, e às vezes, eu acho que teve um que eles puseram o Zema também. E a gente queria saber se na base bolsonarista tinha mais gente que podia, né, se essa condução para esses 3 nomes era um pouco artificial, e se a gente colocasse mais nomes, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Damares Alves, a preferência das pessoas ia se diluir. Mas não foi isso que aconteceu. A concentração ficou no Tarcísio, naquele grupo bolsonarista. O Tarcísio é o franco favorito, com 61% das preferências, seguido bem de longe pela Michele, com 19%. Né? Então, eu acho que a gente tem aí, pelo menos do ponto de vista da preferência popular, nesse setor, nesse campo político,
a gente tem um candidato aí que está bem na frente, né? Que tem muita preferência. Acho que o fato do ato ter sido em São Paulo também acaba inflando as menções ao governador por ele ser em casa, né? Por ele ser conhecido. Mas uma coisa que vai causar aí um problema é porque ele tem dito para todos os aliados com quem eu converso que ele é candidato à reeleição, que ele não quer queimar etapas e nem quer também entrar numa eleição na qual o Lula vai disputar a reeleição. Então, isso deve causar um buraco. Tinha lá o Caiado, que é um que quer ser o herdeiro desse espólio bolsonarista, mas o Bolsonaro não confia tanto nele. Agora, Pablo, me chamou uma atenção um outro dado que vocês trouxeram e que contrasta com essa ideia de que o discurso foi moderado e o fato de que as pessoas, de fato, seguiram a orientação para não levar cartazes e faixas, mas quando questionados, 94% dos presentes expressam que acham que o Brasil vive uma ditadura e que o resultado da eleição não correspondeu à realidade. Ou seja, pode ter uma roupagem moderada, mas o discurso ali de teoria da conspiração, de desinformação, de golpismo, ele segue bastante predominante nesse público, né? Isso mesmo. É uma das coisas muito preocupantes, sabe? A gente perguntou, porque a gente sabia que isso era um discurso que estava bastante disseminado, e a gente queria medir a aderência, né? Então, 88% acredita que o Lula não ganhou as eleições, que as eleições, portanto, foram fraudadas, e 94% acham que as perseguições da justiça caracterizam a situação atual como uma ditadura. E isso é preocupante, né? Porque mostra uma espécie de falta de legitimidade nesse grupo da democracia. É como eles tivessem perdido a crença das instituições democráticas brasileiras, né? Porém, tem uma outra coisa que a gente mediu que eu acho que é uma boa notícia. O Bolsonaro, nessas denúncias de minuta para lá e para cá, tinha várias, né? Tinha minuta de estado de sítio, de estado de defesa, GLO, e do artigo 142. A gente resolveu medir se, nesse público, eles achavam que durante o final do ano de 2022 havia uma preferência especial por qualquer uma delas. E, na verdade, a gente pensava que talvez eles iam apoiar qualquer coisa. E não foi isso que aconteceu, não. Houve uma gradação relevante aí, com 49% achando que o Bolsonaro deveria ter decretado uma operação de GLO, 42% achando que ele devia ter invocado o artigo 142, que nessa leitura permite uma arbitragem das Forças Armadas quando há conflito entre os poderes, e 23% acham que ele devia ter decretado estado de sítio. Porém, 42% disseram que não queria nenhuma dessas três coisas, que é mais ou menos metade daquele público muito mobilizado e muito, muito entusiasmado, né? Muito apaixonado pelo Bolsonaro. Eu achei que essa foi uma boa notícia. Mais ou menos metade das pessoas que estavam lá acham que essas vias que empurravam a gente talvez para um estado de exceção não era uma boa. Boa. Pablo, obrigada, viu? Boa noite para você. Até a próxima. Tchau, Pablo. Boa noite. Até logo. Bom, Vera, pra gente arrematar aqui nossa conversa, hoje é mais curtinho, né? Vamos falar sobre dengue, porque essa semana começou com o anúncio do aumento do número de casos, tem uma expectativa grande aí pela vacinação, poucas doses chegando, uma ansiedade. Eu tô no rol das mães ansiosas aí para vacinar seus adolescentes. A Samantha Klein tem informações pra gente sobre isso. Oi, Samantha, boa noite pra você. Oi, Carol. Saiu há pouco tempo as informações do painel de monitoramento das arboviroses da pasta e o Brasil já registrou em 2024 184 mortes por dengue até esta segunda-feira e também investiga outros 609 óbitos. Até a última sexta-feira, só para a gente ter um parâmetro, eram 150 mortes em decorrência do agravamento da enfermidade. O Ministério da Saúde também registra mais de 920 mil casos prováveis de dengue, portanto, neste ano. O estado de Minas Gerais já registrou 311 mil casos prováveis, com uma incidência de 1.515 infectados a cada 100 mil habitantes, mas o Distrito Federal, que tem menos casos, mas proporcionalmente à população, tem a maior incidência, 3.484 infectados a cada 100 mil habitantes.
doentes. Portanto, são 98 mil possíveis doentes em razão da dengue. Inclusive, o Distrito Federal está na frente, número de mortes são 150 óbitos, além de outros 78 em investigação. Ainda em relação à vacinação, ao avanço, o governo federal, Carol, está distribuindo nesta semana a segunda remessa com 523 mil doses da vacina da dengue para cidades de 10 estados. Eles foram selecionados para esta campanha. Lembrando que com estas novas unidades, todas as 521 cidades escolhidas vão ter, portanto, vacinas suficientes para iniciar a vacinação de crianças de 10 e 11 anos até a segunda semana de março. Inclusive, em alguns locais, como no caso do Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde já publicou uma portaria autorizando a ampliação para a imunização de adolescentes de até 14 anos. Mas, é claro, isso depende do estoque de doses em cada um dos municípios selecionados nessa campanha pelo Ministério da Saúde. Carol e Vera. Obrigada, Samanta, pelas informações. E isso vai se tornando uma crise bastante séria para o governo federal administrar. O presidente da República está ausente desse assunto, ele pouco tem falado a respeito, e a ministra está tentando dar conta de uma emergência sanitária que cresce a cada semana, a cada dia, praticamente está um crescimento exponencial dos casos, inclusive das mortes, mas também sem tratar isso com a urgência que parece ter. E isso está virando um pano para a manga junto à oposição, que critica 2 pesos e 2 medidas, inclusive da comunidade médica e científica, ao não cobrar com a mesma veemência do governo a quantidade de vacinas que seria necessária para fazer frente a uma emergência dessa gravidade. E aí me parece ter havido um grave erro de planejamento, porque se pegou uma vacina que ainda não está sendo distribuída em nenhuma rede pública no mundo, uma vacina mais ou menos recente, o Brasil quis fazer disso um ativo, que ia ser o primeiro país a oferecer na rede pública, e, no entanto, a demora acaba jogando por terra esse esforço e fazendo com que isso seja visto como um planejamento deficiente, que é o que de fato vai se mostrando. Então, o governo precisa dar uma guinada na forma como está tratando a epidemia de dengue, e o presidente precisa tratar isso como uma prioridade do seu governo, uma prioridade inclusive política. E eu ouço uma crítica bastante constante à imprensa, que eu acho que vale, e eu visto essa carapuça, que se fosse o governo Bolsonaro que estivesse tratando os casos de dengue como esse governo está tratando, o mundo já teria caído. Então, eu acho que, nesse caso, fica uma reflexão para todos nós que vivemos a pandemia, vimos mortes que poderiam ser evitáveis e cobrar com mais rigor e mais veemência, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e prefeituras, um tratamento disso com a gravidade que o caso merece. E que eu acho que não está sendo o caso, Carol. É isso, tô no rol aí, Vera. Minha filha tá com 13, aqui no Rio, por enquanto, vacina só para quem tem 10 e 11 anos. Aí você fica naquela expectativa, né? Não dei no particular, porque ela tá no grupo, mas a vacina não chega nunca, e a gente fica nessa aflição, Vera. É isso. Bom, hoje o Viva Voz é um pouco mais curto, porque é segunda-feira, eu tenho que sair mais cedo, mas amanhã a gente está aqui para destrinchar esses e outros assuntos, junto com a Carol. Ela segue agora com o ponto final, a gente faz um breve intervalo e a Carol pega o leme sozinha até às 8 da noite. Bom jornal, minha amiga. Beijo, Vera. Até amanhã.